Bom, olá pessoal. Eu hoje preciso fazer uma maratona de vídeo, mas esse vídeo que eu estou fazendo agora foi um compromisso que eu assumi com o pessoal. Ele é bem improvisado. E o que que acontece? O objetivo desse vídeo foi o seguinte: dentro de um grupo de pessoas que tratam exclusivamente de tratamento de água, ETEs, ETAs e tal, um companheiro estava falando sobre a privatização do sistema de água no Rio Grande do Sul, uma cidade no Rio Grande do Sul. O que que acontece? E isso suscitou ele falando que o próprio processo não estava seguindo as regras de audiência pública, etc, etc. E começou toda uma discussão acerca de privatizações e eu me comprometi a falar um pouco dessa questão de privatizações. Eu tenho alguns vídeos em alguns lugares, principalmente na minha série no YouTube, Palpiteiro Tudo Tem Versões, em que eu falo um pouco das questões. Já publiquei também em redes sociais, em várias redes sociais, falando muito sobre a questão da privatização. Tecnicamente, você privatizar ou estatizar é preciso que se tenha uma análise dos dois aspectos bastante séria. Não cabe aqui agora, nesse momento, eu fazer essa análise. Senão o vídeo ficaria muito longo e fugiria um pouco daquilo que eu quero considerar. Bom, o que eu entendo é que, sim, é preciso haver a presença de iniciativa privada na grande maioria das tarefas, mas não há como abrir mão da presença do Estado em determinados setores. Por exemplo, a questão das commodities é uma das que mais me preocupa. Por que isso? Ao contrário do que muita gente pensa, o Brasil não tem, embora possua reservas enormes, num grande número de commodities minerais, principalmente, a verdade é que o Brasil não são as maiores reservas, não estão no Brasil as maiores reservas desses mesmos minérios. A diversidade é grande, mas não tem a maior. O país que talvez tenha a maior quantidade, se eu não estou enganado, em primeiro lugar estaria a Austrália, que seriam as maiores reservas, seja minério de ferro, tudo isso que a gente produz aqui, exporta em grande escala, tem lá na Austrália, em quantidades muito maiores que aqui no Brasil. E a China também. Não se fala muito da China nessa área, mas ela tem as principais reservas minerais, de commodities minerais do planeta. Ora, se não há um gerenciamento dessas commodities, e aí inclui-se petróleo, que está muito em foco, se você não controla, se o Estado não é gestor dessas commodities, o que acaba ocorrendo é uma situação um pouco similar ao que se prevê acontecer no Oriente Médio em maior ou menor tempo, que é o seguinte: uma hora o petróleo acaba. E como é que vai ficar, não os reis ou príncipes, ou seja lá o sistema de governo que for, ou muitas empresas. Em primeiro lugar, o povo vai sofrer profundamente, porque as empresas que estão lá extraindo petróleo são multinacionais, e elas vão sair de lá, elas vão embora. Isso vai gerar um desemprego enorme. Sem nenhuma dor no coração, essas empresas vão sair. O que acontece? É preciso que entenda que se todo esse dinheiro que é gerado, no caso deles lá de petróleo, e aqui no Brasil, gerado por essas commodities minerais principalmente, eu vou chegar depois nas commodities de plantio, milho, soja. O que acontece? Se o Estado não estiver presente nessas commodities minerais, controlando, gerindo o ritmo de extração em função de necessidades, valorizando esse seu produto, o fato é que em algum momento haverá um colapso.
disso e a população brasileira vai sofrer. E aí nós chegamos no caso inicial do tema dessa postagem, que é a questão da água. Como a água é um produto abundante no planeta, talvez por isso, ou por manipulação, ou até por interesse, eu sou muito mais de acreditar que tem muito interesse escuso por baixo disso tudo. O fato é que o Brasil controla, essa sim, não é uma commodity, deveria ser, que a água potável é controlada sim, a maior reserva de água potável do planeta está no Brasil. Isso é sabido, foi muito noticiado e é um fato. Ora, o que acontece? Mesmo que ela não esteja oficialmente, só fazer aqui um parêntese rápido, se os amigos não sabem exatamente o que é uma commodity, tem só uma vaga ideia, eu sugiro que vocês, não tenho como ficar explicando aqui, mas eu sugiro que vale a pena vocês se inteirarem mais do que são as commodities, como um produto se torna uma commodity. Mas a água ela não é por uma mera manipulação de mercado, agora deveria ser. E aqui no Brasil estão tratando isso como se fosse uma coisa secundária. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Eu diria que toda essa confusão que a gente está vendo, desde lá de trás, quando começou com a questão de Petrobras e Odebrecht, essa coisa toda que gerou a Lava Jato, no fundo, que todo mundo acha que isso tudo, muita gente acha que isso tudo aconteceu por causa de corrupção. Não, isso aconteceu por controle de commodity, porque petróleo é uma das poucas commodities oficiais que o Brasil ainda, que é o país Brasil, né, o governo brasileiro ainda controla, que todo o resto do PSDB se encarregou já de doar, porque aquilo não foi venda, aquilo foi doação. Para multinacionais estrangeiras, o petróleo não é controlado. Mas então o que acontece? Muita gente que é contra uma posição similar a essa minha, de não privatizar commodities, principalmente notadamente as commodities minerais, eu sou contra isso, isso não pode acontecer. E a água eu incluo como água mineral, é mineral e tem que ser tratado como uma commodity mineral pelo Brasil. É fundamental que isso aconteça. Daí, os prejuízos que podem acontecer para o povo brasileiro, a privatização da água, são enormes. Mas o que acontece? Muita gente acha que por trás de toda essa confusão que gerou Lava Jato e tal, está por trás do petróleo. Não, não está por trás do petróleo. Está por trás a água. Não foi de graça que o presidente da Nestlé já se posicionou e tem a intenção e vem atuando fortemente. A Nestlé é uma das principais empresas que sustenta lobista a favor da privatização da água. Isso não é à toa. Ok? Então o que acontece? Se a população brasileira não começar a se posicionar fortemente em relação a esse descontrole, a essa entrega de riqueza que poderia produzir bem-estar social no Brasil, essa entrega louca que vem sendo feita lá do PSDB, teve uma paralisação nisso durante os governos petistas, e eu aqui não estou defendendo esse ou aquele governo, eu estou falando de atitude em relação a commodity, a partir do momento que eu entendo que commodity não é para ser vendida. Tem que haver controle do Estado, participação do Estado. Eu não estou falando do cara produzir aço. Eu estou falando de extração de minério. Bem entendido. Não é o fim, é o início. Porque o Brasil é pífio em produção de aço. Pífio. O Brasil é pífio no refino de petróleo. O refino pode privatizar, não tem problema nenhum privatizar o refino. A produção de petróleo é um problema. Então, o que eu queria trazer a vocês era essas palavras a respeito de commodities. Não dá, nesse espaço curto, da gente desenvolver mais profundamente a ideia. Como eu falei, esse vídeo está um pouco improvisado, talvez não tenha uma boa ordenação para todos,
mas estejam à vontade para interagir, perguntar, com a devida educação, com o devido respeito. Pode se posicionar contra. Eu sou favorável a um debate educado. Não tem problema nenhum, estarei pronto para responder e tirar dúvidas e até discutir as controvérsias desde que forma educada. Um abraço a todos.